Olá pessoal, oração da madrugada, estou orando no Salmo 103 e convido você para fazer parte, orando comigo aqui neste Salmo. Os versos de hoje, é Ele, o Senhor Deus, que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Vivemos no tempo em que o homem tem sido levado, a humanidade tem sido conduzida a não crer que existe pecado. Pecado é conceito da Bíblia e os homens não querem crer na Bíblia, invalidam a Bíblia e invalidando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, eles então perdem a noção de pecado. Mas o conceito bíblico do ser humano é que o ser humano é pecador. Deus criou o ser humano e o ser humano caiu e Deus providenciou a redenção. É criação, queda e redenção. Deus criou, o homem caiu, se distanciou de Deus e Deus proveu a redenção. Criação e redenção são atos de Deus. Os versos 3, 4 e 5 estão falando da queda. Estão falando da queda e da redenção. Diz, é Ele o Senhor quem perdoa todos os seus pecados, todos. O homem pecou e Deus proveu a redenção em Cristo Jesus para perdoá-lo e cura todas as suas doenças. A Bíblia diz que as doenças têm relação com o pecado, ou têm relação com o pecado original, o pecado da queda, ou tem relação com os pecados cometidos por cada um. Quando as pessoas pecam, alguns desses pecados geram doença e às vezes a pessoa morre por causa aquela doença leva a pessoa à morte. Então ele diz, Senhor perdoa, e alguns pecados perdoados levam à cura. Tiago disse, tem alguém doente na igreja? Tem alguém doente na igreja, leva o presbítero lá, e o líder, o presbítero, vá na casa do doente e ore sobre ele, coloque as mãos sobre ele, orando, e os seus pecados serão perdoados e ele ficará curado. Tiago faz esta mesma relação aqui do salmista, relação da doença com o pecado, e sendo perdoado o pecado, a pessoa fica curada. Existem muitos casos assim. Não está falando que todas as doenças são porque alguém cometeu um pecado imediatamente. Não. Mas está dizendo que alguns pecados cometidos imediatamente causam doenças e quando esse pecado é perdoado, a pessoa é curada. O salmista Davi falou sobre isso quando ele diz, quando eu me calei, quando eu não me coloquei diante de Deus, enquanto eu não recebi o perdão de Deus, eu fiquei doente, muito doente, até os meus ossos tiveram problemas com doença. E o verso 4 ele diz, o Senhor é quem resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Está falando da morte física mesmo, essa relação de pecado com a morte física é um conceito bíblico. A Bíblia diz que todos pecaram, e o pecado trouxe morte. O ser humano morre porque teve pecado. O pecado original levou o ser humano à morte e à morte eternal. E os pecados cometidos imediatamente por nós, por cada um de nós, alguns deles levam à morte. Alguns deles têm como consequência a morte mesmo. Ele diz, o Senhor é quem resgata a sua vida da sepultura, dizendo que em um dia, no dia de Deus, vai haver ressurreição
o dia em que Deus haverá de ressuscitar de entre os mortos, uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. No verso de número 5, o Senhor é quem enche de bem a sua existência. Provérbios diz, não me dê nem a riqueza, para que sendo rico eu, porventura, não venha blasfemar do Senhor, e também não me dê a pobreza, para que sendo pobre, porventura, eu não venha murmurar do Senhor. Não quero blasfemar e nem murmurar do Senhor. Me dê aquilo que é suficiente para o meu bem-estar e o bem-estar da minha família, aquilo que é necessário e suficiente para que eu não venha mendigar. Eu quero qualidade de vida, me dê esta qualidade de vida, me supra de bens. Então vamos recapitular, o pecado gera doença e também gera a morte, a doença pode levar à morte. Pecado também gera pobreza e miséria e caos social. Quando a comunidade se afasta de Deus, quando o povo se afasta de Deus, se afasta dos mandamentos e da obediência a Deus, a população passa por crises de pobreza e de miséria. E isto é fato. Aqui a Bíblia, quando diz que pecado leva à pobreza e miséria, ela não está falando de teologia da prosperidade, não é nada disto. Por isso Deus levantava profetas para dizer, povo, volte à obediência às leis do Senhor, para que a terra, a nação, o país seja bem sucedido e vocês vivam aqui nesta terra com fartura, com fartura de prosperidade, de bênçãos. Não está dizendo que todas as pessoas que vivem distantes de Deus, afastadas de Deus, elas são pobres. Não, mas está falando que o povo de Deus, a comunidade de Deus, os eleitos de Deus, os chamados para a obediência, estes, ao se afastarem de Deus, ao se distanciarem das leis de Deus, a nação, o povo e até as pessoas, as famílias, os grupos de afinidades dentro do povo de Deus, eles são levados à miséria e à pobreza por causa do distanciamento. Não está falando aqui que todo mundo, de todo mundo, não está falando aqui das pessoas que não fazem parte do povo de Deus. As pessoas que não fazem parte do povo de Deus não têm essa promessa. Deus não faz promessa com o ímpio para que ele obedeça, seja próspero e, ao desobedecer, as consequências sejam a pobreza e a miséria. Essa promessa não é para ímpio, essa promessa é para o povo de Deus. E somente o povo de Deus passa por isto. Ao se distanciar de Deus, o resultado é pobreza e miséria. O verso 5 ainda diz, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Está falando de vigor, está falando de vitalidade, está falando de entusiasmo, está falando de saúde emocional, saúde da alma, saúde do espírito. E é o Senhor quem traz o renovo interior, quem traz a vitalidade para o coração, o entusiasmo, o ânimo para a alma. E nós vivemos época em que há muita depressão, pessoas que não têm nenhum propósito, nenhum sentido e nem objetivo de vida. E é o Senhor quem dá o verdadeiro significado, propósito e sentido para a vida da gente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, a sua palavra nos ensina que nós somos pecadores, o homem já nasce em pecado, e as consequências do pecado são doenças e morte. As consequências do pecado são, inclusive, pobreza e miséria para aqueles os quais Deus fez a promessa, que é o povo de Deus. O povo de Deus padece ao se distanciar de Deus, da sua palavra, e padece com a pobreza e com a miséria, mas obedecendo são bem-sucedidos. Deus supre
não necessariamente com riqueza, mas com a suficiência de bens. E também, ó Deus, o pecado leva tragicamente o ser humano a esta doença da alma, a falta de sentido, a falta de propósito. E tem surgido aí muitas propostas, obras, livros de autoajuda, especialistas em tratar a alma da pessoa, psicólogos, psicoterapeutas, e tem surgido aí uma gama de gente para propor saúde interior das pessoas. Uma pena que as pessoas não se voltem para ti, Senhor. Uma pena que elas não cheguem até o Senhor para serem curadas na sua alma, no seu coração. Foi o Senhor quem as fez, o Senhor fez cada uma delas, mas elas muitas vezes não querem o Senhor, o maior de todos os terapeutas da alma. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, eu lhe peço que o Senhor tenha misericórdia e cuide do seu povo, cuide da sua igreja, abençoe. Tem alguém passando por alguma situação destas mencionadas aqui, que o Senhor abençoe, vá de encontro a cada uma delas, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga bem-estar, que o Senhor traga saúde, que o Senhor traga, ó Deus, a elas a redenção completa. É aquele dia de Cristo Jesus, quando a redenção vai ser absolutamente completa, absolutamente completada na vida do seu povo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, é que eu oro. Amém. Compartilhe esta oração da madrugada no Salmo 103 com as pessoas. Deixe o seu like, o seu comentário aqui embaixo. Deus abençoe você e a sua família. E a gente se encontra na próxima oração. Amém.